Continuamos o nosso cenário político nesta quarta-feira. Você pode participar com a gente. Seguimos aqui a Semana da Mulher, hoje recebendo Suame Soares, que é professora do curso de Serviço Social da UERN e também coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Mulher, Simone de Beauvoir, também da UERN. Você participa com a gente, tem aí as redes sociais para você mandar sua mensagem, manda aí sua dúvida, dê sua opinião também sobre o assunto. Pode também falar sobre os outros assuntos que estamos conversando aqui. Câmara Municipal, como é que você está vendo? Tem acompanhado? Acompanhou hoje as notícias ou a sessão? Então manda para a gente a sua opinião sobre as discussões e esse racha aí na bancada governista. Vonúvio. Carol, a gente dá sequência falando justamente sobre a Câmara de Mossoró. Na sessão de hoje, desta quarta-feira, o Legislativo Municipal mostrou aí esse racha da bancada governista, que teve mais momentos de tensão. A saída dos 6 vereadores parece ser real. Os 6 vereadores do Bloco Diálogo e Respeito já declararam que apoiam o reajuste de 33% no piso salarial dos professores. Depois das discussões sobre a reforma da Previdência, o novo tema tem deixado o clima mais tenso na casa. Surgiram, inclusive, suposições de que o grupo estaria planejando uma ofensiva maior contra o prefeito Alisson Bezerra. Em nenhum momento ninguém nunca tratou em relação a uma formação de SEI ou até mesmo o impeachment do prefeito, né? O que está acontecendo é que foi criado um bloco para que a gente possa dialogar com os servidores, como aconteceu na reforma da Previdência, que o Executivo Municipal queria uma reforma com urgência e a gente segurou o projeto, né, para ouvir os servidores, os sindicatos, e assim a gente amenizou os impactos para esses servidores públicos. A gente conseguiu 11 emendas ao projeto que amenizou a situação do nosso servidor. Então, o bloco é justamente para ouvir o servidor, como está acontecendo agora nessa casa. A discussão levou o líder da bancada governista a voltar a criticar a gestão anterior. Ele atacou também a legislatura passada, a presidente da Câmara Municipal, Isabel Montenegro. A sua filha, a vereadora Carmen Júlia, se pronunciou em plenário sobre o assunto. Isso só evidencia a perseguição política que está acontecendo, acredito que pelo Executivo, já que Genilson é o líder do governo aqui na Câmara e de forma desnecessária atacou a minha mãe, a ex-presidente desta casa, Isabel Montenegro, que sempre foi sindicalista, passou mais de 30 anos trabalhando na Caixa, sempre recebeu com muito respeito a todos que procuraram essa casa e ele falou da gestão passada. Ele não soube separar, aqui o Legislativo é independente do Executivo. Então, se a gestão passada do Executivo não recebia, o Legislativo não tem nada a ver com isso. Eu não sou novato aqui na Câmara. A legislatura passada, eu vi as dificuldades da gestão da ex-prefeita em receber os profissionais, todos, né? E a legislatura também, aqui na Câmara, tinha uma certa dificuldade em receber, porque, querendo ou não, se o prefeito lá, a prefeita, a ex-prefeita, tivesse dificuldade, com certeza que também teria. E o que eu citei diz que na legislatura passada existia dificuldade de receber, né, de suspender a sessão e receber os servidores. Com a situação, é real a possibilidade dos 6 parlamentares deixarem a bancada governista. Isso pode acontecer sim, dependendo de como aconteça a negociação com os professores, que a gente também, o bloco, está cobrando o cumprimento do piso, o pagamento do reajuste para os professores, bem como também ouvir os servidores da saúde e também chegar no entendimento com os profissionais da saúde. Então, pode vir a acontecer, sim, esse rompimento em relação à base do prefeito Alisson. Até então, Carol, eu me considero da base do prefeito, mas como alguns vereadores já foram expulsos da base e que, inclusive, alguns estão retornando, né? Até então, o prefeito não me procurou para conversar, nem ninguém do Executivo, mas o Bloco Diálogo e Respeito continua na base, até o presente momento. Se todos trabalharem em conjunto para ajudar Mossoró, é o melhor caminho. Agora, eu digo, como frisei anteriormente, tem vereador que entende que as opiniões do Executivo se divergem totalmente das opiniões dele. Então, automaticamente, ele vai procurar seguir outros caminhos. Isso é natural do parlamento. É natural do parlamento, sim. Você não está concordando em seguir outros caminhos. Mas, na verdade, Vonúvio, eu acho que ali este grupo
dos 6, né? Eu vou começar a chamar de grupo dos 6, viu? Porque toda vida eu me confundo com o nome do diálogo e respeito. O grupo dos 6 vereadores governistas que formaram esse novo bloco, eles formaram inicialmente, antes do bloco, eles já tinham uma postura mais crítica, já existia ali uma diferença entre Tony Fernandes e o prefeito Alisson Bezerra, que começou ali da pré-candidatura de Tony, e alguns vereadores foram seguindo ele. E aí, quando surgiu a questão em relação à reforma da Previdência Municipal, que estes vereadores, que sempre realmente analisaram criticamente algumas decisões, algumas definições ali na Câmara e também do Executivo, resolveram não concordar com a forma como o projeto foi enviado para o Legislativo, sem antes haver uma conversa nem com vereadores e nem com servidores, e aí eles resolveram criar o bloco, a situação desandou, porque eu acho que é a primeira vez que vereadores governistas resolvem questionar o Executivo. E parece que os demais não estão satisfeitos com isso, e muito menos o prefeito Alisson Bezerra. É aquela velha história que a gente conversou ontem, né? Sempre se acompanha em todas as casas legislativas a bancada governista atendendo a tudo que o Executivo manda sem nenhuma crítica. E agora está sendo diferente e já começou a cogitar aí nos bastidores que esse grupo teria uma intenção de impeachment, mas que até agora, pelo que vejo ali da movimentação interna, não vi essa questão. Pode ter sido levantada porque estes vereadores estiveram em empresas terceirizadas, procurando documentações, fiscalizando, fazendo o trabalho de vereadores, e aí pode-se ter imaginado que eles estão procurando irregularidades que possam gerar SEI ou impeachment. É importante que se diga que essa crise, ela é política. Ela ainda não atingiu completamente a gestão. A gestão está seguindo, né, com o seu trabalho junto às secretarias, fazendo ali todo o trabalho que precisa ser feito. Agora, o que a gente precisa observar? Já nesta semana, né, com a questão que envolve aí o piso do magistério, junto com tudo que está acontecendo na Câmara, com esta crise política ali dentro do Legislativo, da Câmara, enfim, o que pode acontecer? Essa crise política contaminar a gestão. E aí, Carol, vai ser um Deus nos acuda se não houver ali um entendimento de lideranças, né? Esse papel que a gente vê aí dos líderes ali, dos blocos, ele é muito importante, porque se não houver este controle dos líderes, né, por quem gerencia a crise política, quando chega na gestão fica mais difícil de segurar, porque quando chega na gestão atinge diretamente o povo. Pois é, e vamos seguindo aqui, a gente vai trazer para vocês, obviamente, próxima semana a situação deve pegar fogo, porque é quando o projeto de reajuste do piso deve ser enviado para a Câmara Municipal. E como o próprio vereador Tony Fernandes disse, é aí que pode haver, inclusive, a saída oficial desses vereadores da bancada governista. Mas voltando com Suame Soares, coordenadora do NEM, da UERN, e também professora do curso de Serviço Social da Universidade do Estado. Suame, o Núcleo também entregou uma proposta de política de enfrentamento à violência contra a mulher na UERN, para a reitoria. Do que se trata essa proposta? Então, a gente participou da comissão UERN Mulheres. Foi uma comissão que a gente estava pensando desde o ano passado. Estávamos na comissão o Núcleo de Estudo sobre a Mulher, a Ouvidoria, a PRAE, e algumas professoras que pesquisam violência contra a mulher. Então, era uma comissão da UERN, interna e provisória, e a gente tinha como responsabilidade escrever a minuta de uma política de enfrentamento às violências que ocorrem dentro do campus. Então, é um momento muito importante, a gente entregou no dia 8 de março essa minuta e começou uma consulta pública que a universidade está fazendo junto aos professores, aos técnicos e aos estudantes. E, após isso, vai ser aprovado o nono CONCEP. Então,
A política de enfrentamento, ela prevê formação dos quadros da universidade, enfrentamento à questão da violência, tanto no campo da prevenção quanto também no campo da punição. Desde a capacitação, quando os técnicos e professores entram dentro da universidade, até a sistematização de ações dentro da universidade. Hoje mesmo foi uma coisa que a gente colocou na resolução, era que as pessoas que fossem condenadas pela Lei Maria da Penha não pudessem ter cargo de gestão na universidade. Então, é uma política de enfrentamento, tanto à violência quanto ao assédio. E hoje a gente viu que foi sancionado um decreto, né, do governo que proíbe pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha a assumirem cargos de gestão. Então, a gente já está, inclusive, agora subsidiada também pelo decreto do Estado. Então, é um avanço para a universidade e vamos fazer o diálogo agora com os 3 setores da universidade para melhorar, né, a minuta que a gente apresentou, junto com as outras mulheres da comissão. Neste processo todo, o que é possível já observar que precisa melhorar, que precisa acontecer? Então, a gente historicamente tem muitos casos de assédio dentro da universidade. E o assédio e a violência contra as mulheres, ela acontece no espaço de casa, mas acontece no espaço da rua e do trabalho. E no Brasil, a questão da condição da mulher coloca ela numa vulnerabilidade no campo do trabalho. E isso acontece dentro da universidade. Então, nós temos casos de assédio de professores e professoras a alunas, de técnicos a alunos, de professores a técnicos e de alunos a professores e técnicos. Então, a gente precisa primeiro tematizar, porque geralmente é um debate que está debaixo do tapete, ninguém tem coragem de fazer. Até porque a gente tem o corporativismo de você estar entre pares, a gente tem essa ideia de que a universidade é um espaço de diálogo e que reina a paz universal, e isso não é verdade. Em nenhum lugar dessa sociedade reina a paz universal para as mulheres. Então, já é um avanço tematizar, um avanço maior ainda que isso que a gente está tirando debaixo do tapete se transforme numa política, porque aí a universidade vai ser obrigada a ter que materializar essa política, porque também não adianta só ter uma regulamentação, né, sobre isso. A gente sabe que a legislação ela só existe só tem sentido se ela se materializar. Que tipos de violências existem? Você citou o assédio, mas há como separar e tipificar, vamos dizer assim, não estamos falando no âmbito jurídico, mas tipificar as violências que existem? Então, a gente fez, para construir essa proposta de política, a gente fez uma pesquisa na universidade para ter mais ou menos uma noção de como esse debate ele acontece. Porque a questão da violência, né, das violências, porque elas sempre são no plural, e o assédio e a violência são duas coisas que caminham muito juntas. A violência psicológica é uma forma de assédio, enfim, tá tudo muito, muito entrelaçado. No relatório que a gente fez, a gente viu que a maior parte das pessoas, elas resolvem essas questões sozinhas, né? Então, assim, há muita dificuldade de romper o silêncio sobre essa questão no interior da universidade por várias questões. Porque tem uma relação de hierarquia, né? Por exemplo, se é um aluno com um professor, ele tem medo de ser reprovado, ele tem medo de como os outros alunos vão entender essa questão, ele tem medo E se for entre técnicos e professores, também tem essa relação hierárquica, né? Então, as pessoas, elas têm medo, e por ter medo, elas não denunciam. Então, até para a gente ter um número exato e para tipificar e para colocar isso como uma questão, é difícil pela invisibilidade do tema. É muito difícil. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e continua conversando com Suame Soares, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Mulher da UERN.